Olá pessoal, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Eu não sei o momento que vocês estão assistindo a nossa videoaula, né? Mas vamos estar dando sequência aí aos nossos conteúdos, né? Do volume 2. Agora nós estamos na semana 3, capítulo 5, e nós vamos ver hoje o gênero textual notícia, tá? Vamos lá então? Então olha aqui, o gênero textual notícia, que é o que vamos ver, falar, né? Aí eu trouxe essa imagem aqui bem legal para vocês, se vocês colocarem, né, para pesquisar texto informativo ou notícia, a primeira imagem que vai aparecer é essa, né, da notícia abraçando a moça, né, cheio de informação aqui no caso. Então é uma imagem, né, que fala bem sobre esse texto aí. Vamos lá. Então, a notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação, certo? Nós observamos as notícias, né? Podemos ver na TV, né? Em revista, jornal, tá? Esses são os principais, né? Meios de comunicação aí. Então, notícia é um tipo de gênero textual que possui caráter informativo, como eu apontei anteriormente. Isto é, sua função é passar de forma detalhada uma informação à população. Entre as características da notícia, podemos citar a presença de título e subtítulo, ok? Então aqui, para começar a escrever uma notícia, você precisa pesquisar bastante sobre o assunto. Quando eu falei do gênero dissertação escolar com vocês, nós pontuamos lá numa imagem que para falar de um determinado assunto, você tem que conhecer sobre aquele assunto, não é isso? E a notícia não é diferente, tá? Então vamos lá. Planejando sua notícia, o que que precisa? Quem está envolvido? O que aconteceu? Onde ocorreu? Por que aconteceu? Quando ocorreu? E como aconteceu? São as principais perguntas aí dentro de uma notícia, certo? Ela tem que ser uma linguagem jornalística, objetiva e evitar termos literários, como metáforas e linguagem conativa, aquela linguagem figurada, ok? Nós usaremos dentro da notícia a linguagem denotativa, a linguagem real, né? Empatia com o leitor. A linguagem jornalística deve projetar no leitor os sentimentos daqueles que estão envolvidos na notícia. Vamos lá. Dentre outras diferenças que podem surgir entre esses tipos de textos, eu coloquei aqui, ó, notícia e reportagem, a diferença entre uma e outra. Então, vale lembrar que a notícia apresenta um tema atual, de modo inteiramente informativo, enquanto a reportagem aprofunda-se mais sobre os temas sociais e de interesse da sociedade, apresentando as opiniões do autor, certo? Vamos lá. Então, olha aqui, a notícia. Um dia perguntaram ao jornalista: o que é uma notícia? Pois bem, disse ele, quando um cão morde um homem, não é notícia. Mas quando um homem morde um cão, eis a notícia. Realmente, né, pessoal? Quantas vezes, né, já escutamos falar, o cachorro mordeu fulano e não virou notícia. Agora, já pensaram num homem mordendo um cachorro? Com certeza viraria uma notícia, né? Vamos lá. Então, a notícia consiste em um texto informativo. Ele tem que ser curto, que relata fatos verdadeiros de forma objetiva e impessoal, ou seja, não pode ser pessoal. Tem que ter um acontecimento real, lembra lá da nossa linguagem denotativa, que ela tem que ser uma linguagem real,
atual e de interesse geral, tá? Olha aqui o senhor, né, lendo o jornal aí, no caso. Vamos lá. A estrutura da notícia tem que ser o seguinte. Vamos lá. Ela é constituída por 3 blocos: o título, o lead e o corpo. Vamos ver cada um agora. O título tem por objetivo cativar o leitor para a leitura da notícia, ok? O lead é a parte inicial, ela corresponde ao primeiro parágrafo e ela responde às perguntas que a generalidade das pessoas colocam quando se quer informar um determinado assunto. E o corpo da notícia é o desenvolvimento do texto e deverá explicar por que razão se deu o acontecimento e descrever como ocorreram os fatos, certo? Então aqui nós temos a estrutura no nosso gênero textual notícia. Então temos um título, um lead e o corpo, ok? Vamos lá. Chamamos de pirâmide invertida, ok? Então aqui ó, é o primeiro parágrafo e aqui o corpo da notícia. E vem as perguntinhas. Quem, o que, onde e quando ocorreu. E o corpo da notícia, como ocorreu e por que ocorreu. Com quem, o que, onde, quando, como e por quê, certo? Vamos lá. Como tem que ser a linguagem da notícia? As características dessa linguagem. Ela tem que ter os principais tópicos. Ela tem que ser escrita de forma do assunto mais importante para o menos importante. Ela tem que ser clara, como eu já falei, simples e acessível, objetiva com uma única interpretação. Usar frases do tipo declarativas e curtas, recorrer ao verbo e ao nome, evitando os adjetivos, escrever na terceira pessoa, que é a forma impessoal, apresentar os fatos, não emitindo qualquer opinião pessoal, certo? Nível de linguagem corrente do dia a dia, de forma denotativa, tá, pessoal? Não sentido figurado, que é a nossa conotativa. Vamos lá. Aí aqui a Mafalda diz assim, né? Mafalda pensa numa notícia ambiental. Notícia ambiental. Repara nos exemplos seguintes. A Mafalda ela sempre traz um humor crítico com relação a alguma coisa, tá, gente? Vamos lá. Aí aqui eu trouxe, né, a notícia. Aí aqui, ó, pirataria informática aumenta em Portugal, ok? Aí ele deu o título, o nosso primeiro parágrafo, que é o lead, e o corpo da nossa notícia. Vamos para o próximo exemplo. Aí aqui ele tem um antetítulo, tá vendo? Aí aqui nós temos o título, ó, Juventus afasta Real no prolongamento. O título, nós temos aqui um subtítulo, o primeiro parágrafo, que é o nosso lead, e aqui tudo isso aqui fora o primeiro parágrafo, a partir daqui, ó, nós temos o corpo da notícia, certo? Vamos dando sequência. Mais uma vez, ele está pontuando as nossas perguntinhas, tá? Não esquecer as perguntas que devo fazer ao produzir uma notícia. Se você fosse produzir sua notícia, que perguntas você faria? Novamente pontuando isso. Quais seriam as perguntas? Por quê? Quando aconteceu? Onde aconteceu? O que aconteceu? Como aconteceu e com quem aconteceu? Tá? É o passo a passo para que você pudesse ou pode, né, montar a sua notícia no caso se você for criar uma notícia. Ok? Vamos lá. Aí aqui ele trouxe um exercíciozinho, últimas notícias, várias capas aqui, né, de jornal.
Aqui também a pirâmide, só que ela aqui no caso é invertida, tá? Aí ele diz: pesquise, tá? Ou pesquisar nos jornais pequenas notícias onde possa identificar os 3 blocos essenciais. Quais são os 3 blocos essenciais? O título, o lead e qual é o último? Vou deixar essa perguntinha para vocês aí. Vamos lá. Aí temos boas notícias? Ou temos boas notícias? Aí aqui eu trouxe o que está acontecendo hoje, né, de notícia. Eu trouxe aqui sobre o Covid, com relação ao coronavírus, né? Aí a pandemia do coronavírus elevou o nível de ansiedade da população. Em meio a tantas notícias, uma onda de pânico tomou conta de todos. Por isso é importante tomar alguns cuidados com relação entre ansiedade e coronavírus. Algumas medidas podem ser tomadas para evitar que o medo tome conta e acabe atrapalhando em uma situação tão delicada. Porque teve pessoas, né, que entrou em pânico com relação a ficar em casa, essa questão do isolamento, essa questão de lockdown. Então, o medo, às vezes, toma conta das pessoas. E aqui ele traz isso nessa notícia, que não só o coronavírus está afetando em si a população, tá? Mas essa relação, esse medo, essa ansiedade que foi causada por conta dessa pandemia, tá, gente? É isso que ele está apontando aí. Vamos dar sequência. Aí aqui eu trouxe outras notícias, né? Aqui, ó, do blog, de um blog aqui, mas todas eu peguei no G1 Notícias, tá? Ó, golpe do auxílio, que envia código por SMS, saiba o que fazer se você caiu nesse golpe. Ele tá falando aqui sobre o auxílio emergencial, né? Que é o valor de R$ 600 que é dado às pessoas carentes, que no momento estão precisando, tá? Aí aqui ele colocou, aí eu coloquei também aqui, ó, Globo News, assista as últimas notícias em análise aqui. Eu trouxe só essa paginazinha aqui, para que vocês dessem uma olhadinha, né? Porque é um site seguro. Lembrando que notícia sempre em site seguro, tá, pessoal? Porque nós temos aí, vamos já pontuar as fake news, tá? Vamos lá, dando sequência. Olha aqui, aí eu trouxe aqui shows em games de Travis, eu acho que é isso, a Pablo Vittar. Shows viram atrativo extra nas lives de games, né? Então, artistas têm participado de eventos em jogos, deve ser em jogos online, como aí Fortnite e Minecraft. Acho que acredito que deve ser esse o nome dos jogos aí, né? Para vocês que já estão acostumados com esses nomes, Fortnite e Minecraft, né? Eu não entendo muito dos jogos, então, e outra, são nomes em inglês também, né, pessoal? Desculpem a pronúncia, certo? Mas vamos lá. Então, eu trouxe essa aqui, que falava lá, quando eu pesquisei, era personalidades. E aqui eu trouxe notícias de esportes, como aqui, ó, de espanhol, aqui e aqui. O Cruzeiro paga dívida por William e evita nova perda de pontos, certo? Então, mais uma página aqui também eu peguei no G1, só que aqui é do Globo Esporte, tá, pessoal? Então, aqui tudo é notícia, ó. G1, Globo Esporte, G-Show e os vídeos aqui todos estão remetidos dentro do G1. Aí você clica em notícias, vem lá. Últimas notícias. Vai aparecer as principais notícias e as que as pessoas mais têm acessado, tá? Vamos lá. Aí aqui, ó, olha aí uma página, como eu falei, ó, principais notícias. Ó, perfis de alvos do inquérito das fake news seguem ativos nas redes sociais, tá? Painel. Outra forma aqui, só que aqui é na Folha UOL, aqui é no G1, aqui é na UOL. Maioria do Supremo Tribunal Federal
defende manutenção de inquérito de fake news. E aqui o antagonista, aqui são os nomes, pessoal, né? Mais uma vez aqui onde é o meio de circulação dessas notícias, aqui é o antagonista, Folha e G1. Bolsonaro, o capitão das fake news, tá, gente? Então, aqui é um vídeo, aqui só é notícia e aqui é notícia. Então, eu trouxe para que vocês, né, possam estar olhando aí e pesquisar. Aqui no antagonista tem bastante notícia. A UOL, a Folha UOL, né? Se vocês olharem também aqui em Roraima, nós temos a Folha de Boa Vista, então vocês podem pesquisar aí as principais notícias do dia lá online que tem, tá? E aqui ele coloca mais sobre fake news. Agora eu vou pontuar com vocês as fake news. Aí ele diz aqui, o que é essa notícia falsa? Nota, não confundir com noticiário satírico, tá? Então aqui, notícias falsas. Sendo também muito comum o uso do termo em inglês, fake news, são uma forma de imprensa marrom, que consiste na distribuição deliberada de desinformação ou boatos via jornal impresso, televisão, rádio ou ainda online, como nas mídias sociais, é onde mais vemos, né? No Instagram, no Facebook, sempre fala lá, sempre tem uma, no Twitter, não sei mais aonde. Ah, o fulano viu, compartilhou no próprio WhatsApp, o fulano compartilhou uma fake news, vimos uma fake news. Então, temos várias propagandas na mídia atual, tem uma até que é uma minhoquinha e o pintinho querendo comer a minhoca, e embaixo daquele fiozinho que parece ser uma minhoquinha tem uma bomba, certo? Então, ele já disse tudo, né? Então, esse tipo de notícia é escrito e publicado com a intenção de enganar, a fim de se obter ganhos financeiros ou políticos, muitas vezes com manchetes sensacionalistas, exageradas ou evidentemente falsas para chamar a atenção. Então, o principal foco da fake news, né, que é uma notícia falsa aí, é chamar a atenção, tá, gente? Um conteúdo intencionalmente enganoso e falso é diferente da sátira ou paródia. Essas notícias muitas vezes empregam manchetes atraentes ou inteiramente fabricadas para aumentar o número de leitores, tá? Aí vem compartilhamento e taxas de clique na internet. Neste último caso é semelhante às manchetes. Aí tem o nome em inglês. E se baseia em receitas de publicidade gerada a partir dessa atividade, independentemente da veracidade ou da verdade das histórias publicadas. As notícias falsas também prejudicam a cobertura profissional da imprensa e torna mais difícil para os jornalistas cobrir notícias significativas ou verdadeiras, tá, gente? Aí que ele dá mais um pouquinho falando do que é essa verdade e o que não é verdade, né? Que são essas fake news. E vamos dar sequência aqui. Como identificar notícias falsas, tá? Aí eu trouxe aqui, ó. Considerar a fonte, onde você está acessando, de que forma você está pegando, se você só está compartilhando, tá? Então aqui, ó. Clique fora da história para investigar o site. Sua missão e contato. Então, a primeira coisa, considerar a fonte, sempre olhar a fonte. Quando alguém fala, pesquisa tal coisa, você vai em qualquer site? Não, você vai num site seguro. Aquele sitezinho que tem um cadeadinho lá, ele é site seguro, tá? Segundo, verifique o autor dessa notícia, ó. Faça uma breve pesquisa sobre o autor. Se ele é confiável, se ele existe mesmo, porque às vezes também tem aqueles perfis criados que são os perfis também chamados de fakes, né? Verifique a data. Reportar notícias antigas não significa que sejam relevantes atualmente, tá? É preconceito?
Avalie se seus valores próprios e crenças podem afetar esse julgamento, tá? Leia mais. Pontuei desde o primeiro slide lá que o gênero notícia, ele traz o papel de quê? De informar. Então, se você está bem informado, automaticamente você já pode se dar conta se aquilo é uma notícia verdadeira ou se é uma notícia falsa. Então, títulos chamam a atenção para obter cliques. Qual é a história completa? Então pesquisem antes, vejam se aquilo lá é verdade para sair compartilhando com os outros. Fontes de apoio. Clique nos links, verifique se a informação oferece apoio à história, tá? Isso é uma piada? Caso seja muito estranho, pode ser uma sátira. Pesquise sobre o site e o autor mais uma vez. E por último, consulte especialistas. Pergunte a um bibliotecário ou consulte um site de verificação que é gratuito, né? Então, gente, é isso aqui como identificar as falsas notícias, tá? Pontuamos aí tudo com relação ao gênero textual notícia. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá? E até a próxima. É isso, tá, gente? Então, ó, até a próxima. Tchau e vamos lá.